Salve, salve amigos do canal Detetives Vascaínos, estou chegando de novo na área com notícias do Vasco para você. Antes de mais nada, já peço que fortaleça o canal confirmando seu apoio através do seu like aí embaixo, compartilhando os nossos vídeos com os amigos e parentes e trazendo cada vez mais inscritos para o canal. Nesse boletim de domingo vou traçar um panorama dessa reta final do Vasco em cima dos últimos resultados da rodada. Faltam 7 jogos para o fim e mesmo com a derrota contra o Cruzeiro, o Vasco vê o sonho do acesso ficar ainda mais próximo. Na quinta-feira terá um jogo decisivo contra o Londrina, que perdeu nessa rodada. E um triunfo cruzmaltino pode deixar o time paranaense ainda mais longe da briga pelo G4. E em falar nessa briga, tem times que vêm se animando com as chances de acesso e vão ficar com certeza com o secador ligado contra o Vasco. Vou dar detalhes dessa situação e trazer as explicações do Adilson Batista, técnico do nosso próximo adversário, Londrina. Ele está confiante numa vitória sobre o Vasco, viu? Portanto, fique de olho nesse vídeo até o final e saiba mais. Seguimos! Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, a rodada da Série B ainda não se encerrou. Hoje tem mais jogos, mas as partidas de sexta-feira e sábado trouxeram algumas constatações nessa reta decisiva para o Vasco. Apesar da elástica derrota diante do Cruzeiro, o tropeço em casa na sexta-feira do Londrina para a Ponte Preta trouxe um alívio ao torcedor vascaíno. Isso porque, se vencesse, a equipe paranaense se igualaria ao Vasco em número de pontos e viria com uma certa moral elevada na próxima quinta em busca de aumentar a diferença sobre o Vasco. Mas a derrota diante da Ponte, confirmada nos acréscimos com o gol do ex-vascaíno Ribamar, jogou uma ducha de água fria nessa possibilidade. Com isso, o Vasco manteve sua gordura de 3 pontos sobre o quinto colocado e, de quebra, poderá colocar 6 de vantagem caso confirme sua vitória na quinta em São Januário diante do Londrina. Hoje, segundo os principais matemáticos, as chances do Vasco de conseguir o acesso variam entre 54% e 61%, porém há uma certeza entre os especialistas que com 60% uma equipe poderia encaminhar a volta à Série A. Por isso, mais do que nunca, o jogo de quinta é tratado no Vasco como uma decisão, uma final. Quanto menos clubes estiverem brigando pelo acesso, melhor. O objetivo é deixar o Londrina com baixas possibilidades, ainda mais que eles encaram 2 partidas seguidas fora de casa, O Vasco e o Guarani, que está brigando para escapar das últimas posições. Sobre o time que pega o Londrina, a maior possibilidade hoje é de que o Jorginho continue mantendo a equipe, que vinha colocando em campo, considerado a sua força máxima, digamos assim, Uma dúvida seria na lateral esquerda, já que ele vem sacando o Paulo Victor dos jogos e não está descartado, de repente, um retorno do Edmar. Do meio para frente, o time deve ter a mesma formação, o Yuri, o Andrei, o Nenê, o Marlon Gomes, e o Eginaldo e o Raniel. Lembrando que o Vasco tem 9 pendurados e que correm o risco de ficarem de fora do próximo jogo diante do Operário, fora que está na zona de rebaixamento. São eles o Thiago Rodrigues, o Anderson Conceição, o Danilo Bossa, o Nenê, o Andrei, o Alex Teixeira, o Quinteiro, o Matheus Barbosa e agora o Yuri, que tomou o cartão contra o Cruzeiro, o seu segundo amarelo. O primeiro tinha sido diante do Bahia, Desses 9, 6 são titulares, Complicado, Bom, e o Londrina, meus amigos? Como estão as coisas por lá após o fiasco de sexta-feira? Olha, o otimismo era grande, a animação gigantesca, mas a derrota de sexta soou como uma verdadeira ducha de água fria na equipe paranaense. Ainda mais diante dos desfalques importantes que a equipe terá contra o Vasco na próxima quinta. Apesar disso, o técnico Adilson Batista tratou de levantar a cabeça da galera por lá e manter uma confiança num triunfo sobre o Vasco em São Januário. O Adilson acredita sim numa reviravolta. Confira aí o depoimento do treinador sobre o momento do seu time e o que pode ser feito para reverter essa situação. Estamos a 3 pontos do Vasco. Temos um confronto lá. Vamos tentar fazer um grande jogo lá. Tentar reverter aquilo que cometemos aqui. Nós tínhamos 2 derrotas apenas, Cruzeiro e Vasco, onde jogamos bem, Perdemos para o Vasco num acidente, assim, que a gente teve um volume melhor que o Vasco, e o jogo do Cruzeiro, uma desatenção no final. O Cruzeiro foi melhor, teve mais posse, mas nós estávamos vencendo o jogo faltando 5 minutos. Então, hoje não deu nada certo. A gente lamenta, agora temos que buscar fora de casa, 2 compromissos fora, o Vasco e o Guarani. Vamos se preparar para
buscar esses pontos que deixamos escapar hoje. Você tem que manter o equilíbrio, tentar recuperar. Tem 2 partidas fora, vamos tentar pontuar, né? Fazer o máximo de pontos que a gente conseguir. Então não é nada de desanimar, é continuar acreditando, continuar trabalhando, porque tem muita coisa ainda para acontecer dentro da competição. Então vamos preparar um time forte, competitivo, para fazer um grande jogo lá em São Januário. Agora é passar a calma, começar a trabalhar o jogo em cima do Vasco, com a ausência de 2 peças importantes, para ir lá em São Januário e tentar vencer. Pois é, o Londrina perdeu, o Vasco manteve a sua vantagem, mas em compensação essa rodada trouxe para a briga do G4 pelo menos mais 2 times, hein? Além do Londrina e o Sport, o Ituano e a Ponte Preta estão animados com a chance de acesso, estão alimentando, né, esse sonho. Os times paulistas estão no páreo por uma vaga na elite, e se a gente pegar a classificação do retorno, os números confirmam essa possibilidade, né? Como vocês podem ver aí, o Ituano é o 2º colocado, com 24 pontos em 12 jogos, e a Ponte, a 4ª colocada, com 21. Uma campanha surpreendente de recuperação de retorno, se a gente comparar com o primeiro turno, onde namoravam a zona de perigo. E eu fui apurar mais a fundo o clima dessas 2 equipes nessa reta final após os 2 triunfos que tiveram. Em relação ao Ituano, a equipe tinha em mente derrotar o Brusque para chegar aos tão sonhados 44 pontos, uma possível nota de corte, né, para fugir do rebaixamento e se garantir na Série B de 2023 com isso. Na história, ninguém nunca foi rebaixado com 44 pontos e 11 vitórias. Porém, o seu treinador, o Carlos Pimentel, já deixou claro os principais objetivos do time paulista na competição. Com o número mágico alcançado, o próximo objetivo seria buscar um melhor aproveitamento na Série B, que há muito tempo o Ituano não participava. Após isso, ser o melhor paulista na competição. Só que no meio desses objetivos, quis o destino que os resultados ajudassem e deixassem o Ituano nessa briga pelo acesso. O time paulista tem hoje 44 pontos, está a 4 do Vasco, tem 48, e sem dúvida vai torcer para um empate entre o time carioca e o Londrina, né, para tirar pontos dos 2 e buscar mais uma vitória em sua casa a fim de se aproximar mais do G4. Só que o Ituano joga contra o CRB no próximo sábado, que não faz uma campanha muito boa, e além disso, o Ituano não perde em casa há 8 jogos, e com a vitória diante do Brusque, chegou a 3 jogos seguidos sem perder na competição. E fora que o time pega o Vasco na última rodada da Série B. Ou seja, se conseguir se manter próximo do clube carioca, poderia ser um jogo decisivo. Outro que mudou as suas aspirações na Série B com os últimos resultados e a campanha de recuperação que faz é a Ponte Preta. A Macaca ajudou o Vasco com a vitória diante do Londrina, mas também é um time que vê com outros olhos o G4. E vai ficar assim sintonizado nessa partida de quinta em São Januário, com 43 pontos, está a 5 do Vasco. Porém, a equipe de Campinas tem uma tarefa mais complicada, em que pese jogar em casa na próxima rodada, pega o líder Cruzeiro na próxima quarta-feira. Tudo bem que o Cruzeiro já conquistou o seu acesso, mas agora tem o objetivo de ganhar a Série B com uma certa antecedência, né, ser o campeão. Por isso quer garantir logo os pontos necessários para o tal triunfo. O técnico Hélio dos Anjos, após a partida contra o Londrina, admitiu que está projetando sim coisas maiores nessa Série B. Importante lembrar que poucos acreditavam que chegaríamos a 43 pontos faltando 7 rodadas. A gente pensou no rebaixamento, mas o mais importante é ver a Ponte viva na competição em relação a um objetivo maior. Estamos com todas as condições de brigar. Ninguém vai tirar da gente o direito de sonhar, sempre com muito trabalho, foco e consistência. O céu é o limite, disse o treinador Hélio dos Anjos. Pois é, amigos, a esperança existe, mas é o Vasco que tem a faca e o queijo na mão para definir logo esse acesso, né? Depende dos seus próprios esforços, das suas próprias pernas e por hora não vai precisar secar mais ninguém, né? Está nas mãos do Vasco. Basta fazer a sua parte em casa e tentar melhorar fora. Talvez esse hoje seja o maior desafio do time da Cruz de Malta, né? Ainda mais com esse momento de pendurados, né? E a possibilidade de perder alguns deles no meio desse caminho. De qualquer forma, o jogo dessa quinta define muita coisa sim e pode ser um divisor de águas nessa Série B. A torcida vai fazer a sua parte. Agora resta o time se encarregar de vencer e vencer. E aí, tá confiante? Como você está vendo essa briga pelo acesso? Acredita que o Ituano e a Ponte Preta podem apresentar um risco maior ao Vasco diante dessa campanha de recuperação que eles vêm fazendo? Comente, participe, eu quero ouvir você, hein? Bom, tô indo, galera, mas em breve volto com mais notícias do Vasco.
A você, meu muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima.